Uh. Yeah. Yeah. Alô, alô, torcida esmeraldina, um abraço a todos, que todos tenham aí um ótimo domingão, abençoado para todo mundo, uma ótima tarde de domingo, muitos já almoçaram, né? Outros ainda já estão almoçando, né, galera? Um ótimo almoço para quem está almoçando e um ótimo quilo aí, né? Vamos dizer assim, para quem já almoçou, né, galera? Ó, vou ser breve, vou falar resumidamente do jogo de ontem do Goiás Esporte Clube com o Amazonas. Empataram em 2-2, né? Justo, por quê? Primeiro tempo, Goiás bem, fazendo marcação boa, os alas apoiando, inclusive até com isso o Moraes fez o seu primeiro gol. Anselmo Ramon, para mim, foi o cara do jogo ontem, além de ter feito gol taticamente, jogou bola, né? Então, um primeiro tempo de um Goiás consistente, de um Goiás procurando o jogo. Segundo tempo, pífio, um dos piores da história do Goiás Esporte Clube. Galera, não estou exagerando não, para mim o Goiás fez ontem um segundo tempo que foi, para mim, um dos piores da história do Goiás Esporte Clube. Eu falei, o Goiás não veio do vestiário, né, pro jogo ali no segundo tempo. O Goiás ficou no vestiário, galera, no segundo tempo. Não subiu pro campo, não subiu. Ó, vou ser franco pra vocês. Eu nunca vi uma coisa daquela ontem, não, igual no segundo tempo, não. Mesmo com o time pressionado, tá com pouco posse de bola, mas pelo menos ele cria 2 ou 3 chances de gol, pelo menos umas 3 vezes ele assusta o time adversário. E o Goiás, no segundo tempo, não deu conta nem de assustar o Amazonas. Vamos ser franco? Vamos tampar o sol com a peneira, não? O segundo tempo ontem, o Amazonas rodou a bola em cima do Goiás como quis. O Goiás não viu a cor da bola no segundo tempo ontem. Essa é a verdade. Morto. O Goiás ficou morto fisicamente, taticamente, tecnicamente. Né? Passamos perigo de ter perdido o jogo no segundo tempo ontem. Ainda bem que estava impedido, né, o atacante deles. Então, no geral, foi justo aí o empate. Apesar que poderíamos ter saído com os 3 pontos se o Tadeu não tivesse perdido o pênalti. Já é o segundo consecutivo. Vocês viram que eu coloquei aí no título, na capa. Tá na hora? Tá na hora do Tadeu dar um tempo? Olha, pra mim, ele é o meu batedor, sim, de pênalti. Só que eu acho que tá na hora do Tadeu dar abaixar, deixar a poeira abaixar um pouco. Não, eu não descarto o Tadeu de bater pênalti. Não. Mas eu acho assim, até dar uma acalmada, ele voltar de novo aquela confiança, deixa o outro bater, tem o Elton Rato que bate bem, o Anselmo Ramon aí, né? Aí depois, ele volta a bater o pênalti. Engraçado, galera, não, olha, fora de brincadeira. Eu pensando isso na minha mente e o Mancini falando na entrevista coletiva, tudo que eu falei agora pra vocês, o Tadeu é o meu batedor, bate pênalti sim, mas acho que tá na hora do Tadeu dar uma acalmada, deixar a poeira baixar, e o Mancini falando. O Tadeu não vai ser descartado, mas, né, dá uma esfriada, dá uma baixada na poeira, outros baterem, para depois ele voltar a bater de novo. Eu pensando e o Mancini falando, né, galera? Então eu acho assim, dá uma calmadinha, deixa a poeira baixar, voltar de novo, ter aquela confiança e voltar depois bater os pênaltis. Eu não descarto o Tadeu de bater pênalti, galera. Ele bate pênalti muito bem. É infelicidade. Infelizmente, ele pegou 2 sequências ruins. Apesar que a primeira sequência eu não culpo o Tadeu. Bateu mal, mas não culpo o Tadeu. Por quê? Cara, vamos falar a verdade. O Rangel é nítido aí que ele, um palmo pra frente ali, os dois calcanhar dele, não tava nem um pé em cima dele, adiantou. Isso facilitou muito. Além de ter batido mal, ainda facilitou demais a adiantada ali, né? Mas eu acho assim, vamos esfriar a cabeça, baixar a poeira, e depois ele volta a bater pênalti, né? Não descarta o Tadeu de bater pênalti de jeito nenhum, mas eu acho que tá na hora, assim, dele. Deixa aí umas 2 ou 3 rodadas aí, ou se tiver algum pênalti pro Goiás, outros bater, aí a hora que ele vê, sim, vai lá e bate de novo e vai converter, sim, os pênaltis. Então é isso aí, galera. Primeiro tempo bom do Goiás, um primeiro tempo consistente, né? Principalmente dos alas.
Anselmo Ramon. Ó, Anselmo Ramon, cara, fez gol e taticamente o cara joga demais, moço. Faz brincadeira. Né? Pra mim foi o cara do jogo, Anselmo Ramon. 2-2, né? Aonde que o segundo tempo, pra mim, do Goiás, foi um dos piores da história do Goiás. Tô sendo sincero, galera, pra mim foi um dos piores da história do Goiás. O Goiás não subiu pra campo no segundo tempo, ficou no vestiário. O Goiás ficou pra mim no vestiário ali, porque a tamanha facilidade que o Amazonas encontrou de rodar a bola em cima do Goiás. A zaga meio perdida no segundo tempo, toda hora atacante deles na cara do gol, né? Pra fazer gol, pra chutar. E é isso aí, galera. Um ponto, eu falei pra vocês, um ponto pra nós muito bem-vindo, que nos daria a liderança, nos deu a liderança provisória. Eu acho que o Goiás não vai suster essa liderança. O Coxa vai jogar contra o Chapecoense em casa, né? A tendência é vencer, apesar que a Chapecoense tá voando, vamos falar a verdade, nesse campeonato brasileiro aí. Ela teve uma sequência muito boa aí nesse primeiro turno. É um time chato, mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se o Goiás vai sustentar essa liderança, mas enquanto está na liderança, segue o líder. Segue o líder, voltem a seguir o líder. Aliás, voltem a seguir o vice-líder, porque o líder Verdão tá na frente, tá aí na liderança, o Verdão do Centro-Oeste, né, a máquina esmeraldina. Então, temos que curtir sim essa liderança, é um ponto muito bem-vindo, pelas circunstâncias, né, que aconteceram dentro do jogo, um primeiro tempo consistente do Goiás, e o segundo tempo pífio, duro, terrível do Goiás Esporte Clube, que eu classifico como um dos piores segundo tempo da história que o Goiás já fez, galera. Essa é a verdade, né? Eu gostaria muito de ter, como assim, tivesse colocado o Wesley Garcia, não colocou, não sei porquê, deve ter seus motivos, né? Porque toda vez que o Wesley Garcia entra junto com o Benítez, o time dá uma melhorada grande, mas o Mancini sabe o que faz. Uma coisa que a gente não podemos questionar o Mancini é sobre as ideias dele, né, galera? Porque o cara, ele entende pra caramba de tática, de como colocar o time ali em campo, né? Então é isso aí, galera. Um ponto bem-vindo pela circunstância do que aconteceu. Um primeiro tempo bom, um segundo tempo pif, né? Estamos na liderança, segue o líder, né? Queira ou não, temos que falar, segue o líder. O Goiás vai fazer 4 jogos em Goiânia, 3 dentro da Serrinha e um fora, mas esse fora é dentro de Goiânia mesmo. O Goiás vai jogar agora contra o Operário, depois pega o América Mineiro, depois pega o Botafogo de Ribeirão Preto, esses 3 jogos dentro da Serrinha, depois sai ali mesmo, ali, ó, dentro de Goiânia, ali pro setor universitário, para jogar contra o Infinito 1 da Série B, que é o time do setor universitário, né, galera? Posso falar uma coisa pra vocês? Cara, é 12 pontos. Pelo amor de Deus. Mas, não, moço, nós temos que ganhar desse time infinito aí do setor universitário aí. Não, aí. Chega, tá bom. Já demos essa colher de chopp pra colher de chá pra eles aí, tá bom demais, cara. É os 3 pontos aí dentro da Serrinha e mais 3 pontos fora aí contra esse time aí do setor universitário, pelo amor de Deus. Ah, mas você sabe, contra o Goiás, time pequeno quer jogar demais. Mas o Goiás também tem que jogar demais, aí. Então, pra mim, 12 pontos aí, pelo amor de Deus, aí. Chega, né? Então, galera, é isso aí, é a minha visão que eu vi do jogo, eu quero o seu comentário aqui. O que você viu do jogo ontem do Goiás? Agora eu quero o seu comentário. É o que vale aqui também, demais da conta, é o seu comentário. O que você viu ontem do Goiás contra o Amazonas? O primeiro tempo do Goiás e o segundo tempo do Goiás e o jogo em geral aí, o que você viu desse jogo do Verdão? O que o Verdão fez para você ontem aí nesse jogo diante do Amazonas? Venha fazer sua inscrição, venha compartilhar aqui o nosso canal. Ó, vem fazer parte aqui do canal Raiz, o canal da torcida inteligente. E uma coisa que eu quero finalizar aqui, galera. Falando ainda do segundo tempo. Que eu queria falar, eu tinha esquecido, mas agora voltou de novo, né? Rapaz, o Goiás fez um segundo tempo tão pífio que morreu meio campo do Goiás, não tinha meio de campo. Não tinha meio de campo, não tinha ataque, não tinha mais nada, meu Deus do céu. Parecia que o Amazonas tá jogando com 30 jogadores dentro de campo, porque tudo quanto é bola que sobrava no segundo tempo era para jogador do Amazonas. Se você olhar para um lado era só camisa amarela, parece que os camisas de verde sumiram tudo, parece que só ficou uns 3 ou 4 dentro de campo. E passamos um perrenguinho ali no segundo tempo, né, galera? Vamos falar a verdade. De tudo isso, se o Tadeu converte o pênalti,
eu acho que deveria ter sido aí uns 3-2 pro Goiás. Mas perdeu naquilo ali, deu muita força pro Amazonas. Gente, o que é que eu falei do argentino Torres? Aquele camisinha 11, pequenininho. O que é que eu falei pro 6, daquele meio campo, acho que é o 5. Daqueles estrangeiros ali, né? O uruguaio, acho que é o 5, é o uruguaio. O que é que eu falei pra vocês? Viu? Tanto que é bom de bola aquele argentino. Falei pra vocês, toma cuidado com o baixinho, canhotinho, argentino, raçudo, bom de bola, né? Então, é isso aí. Um pontinho bem-vindo, liderança. Segue o líder aí. Ó, segue o vice-líder, porque o líder Verdão tá na frente, hein? Ó, o Goiás é o terceiro ou quarto jogo? Terceiro, né? O quarto. Que não tá jogando bem de jeito nenhum, galera. Pode jogar um tempo bom, mas o outro tá demais. Tá ruim demais. Vamos ver isso aí, Mancini. Vamos sacudir esse time aí. Ver onde foi os erros para consertar isso aí. Para nós, né, vencer e convencer também dentro de campo, né, galera? Mas, no geral, é isso aí. Estamos na liderança, caminhando a passos largos para voltar para a Série A, galera. O importante é esse um ponto aí, que é de muita valia, porque nos deu a liderança e continuamos aí na frente. Tá certo, torcida Esmeraldina? Canal Esmeraldino, sim, o canal da torcida inteligente. Um abraço a todos fiquem com Deus e tamo junto!